Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre inteligência artificial e também estamos transmitindo isso aqui de última hora, decidimos, apesar de termos aqui... Oi, prof, tudo bem? Estamos transmitindo a nossa fala sobre inteligência artificial e vocês vão ter então uma apresentação exclusiva aqui com o Cristiano Pavinato. Eu sou o Ederson Almeida, olá você de casa. Não estão atrasados não. Obrigado por virem, por prestigiar. E se vocês não se importam, eu vou sentar aqui para fazer esse bate-papo sobre inteligência artificial, vai ser curto, tá? Então, é a Gabriela, isso, né, trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Gianni, e está à frente da Semana Mundial do Empreendedorismo. Nós não teremos protocolo, e nós vamos falar sobre oportunidades e ameaças com a inteligência artificial. Olá, professor Fábio, tudo certo? Chegue, se aproxime. Vamos fazer um bate-papo hoje próximo aí sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial. Também está sendo transmitido no Insta. Mas nem começamos ainda, a gente estava aguardando para ver quem vinha. Vai ser um bate-papo rápido. Então, vocês já me conhecem, né? Eu vou dispensar. Acho que só a Gabriela, que a gente não tinha conversado, a gente não se conhecia, né? Então, eu sou empreendedor, faço 14 anos, a Gáutica. Estou dando aula aqui na UX no CETEC. Eu sou desenvolvedor de software, sou engenheiro de software, esta é a minha formação, sou das exatas, bloco 71 ali. E estou fazendo doutorado em administração, no PPGA, onde inclusive o professor Fábio é professor, onde o Pavinato fez o mestrado, também, né, a Radaeli fez o doutorado, né, isso mesmo. E eu acho que nós somos colegas 71, né? Você é das exatas, não? É Rafael? Ronaldo, isso aí. Sistemas de informação ou computação? Não, fiz mecânica. Mecânica. Mas eu lembro de ti, eu acho que a gente tinha se visto lá pelo bloco. Eu sou membro da RAIS, que é a Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura, que é da OCDE e tem um capítulo no Brasil que fica na PUC-RS, nós temos uma pesquisa lá com eles. Como bolsista do PPGA, eu coordeno um hub de tecnologias de negócios, a UX Business School, que nós montamos cursos, agora é seu primeiro curso, né, IA Generativa para Negócios, com o Luciano Libardi. Então a ideia é organizar cursos e divulgá-los, né, fazer com que eles entrem na plataforma de extensão da UX para a comunidade e crio conteúdo, por isso que eu estou aqui hoje. Então, nós vamos falar rapidamente os conceitos, o que é IA generativa, qual é o impacto nos negócios, a questão dos dilemas éticos, faz parte da minha tese, se afinal de contas, além de toda essa automação, isso pode ter algo que prejudique o humano, que vem a questão da empregabilidade e sempre aberto para perguntas. Vocês podem me interromper, a gente pode conversar e o momento que vocês quiserem, é bem tranquilo, tá? E eu trago aqui algo que eu gosto muito, que tem relação com a minha vida como empreendedor. Eu nem sempre fui empreendedor, eu trabalhei na iniciativa privada por alguns anos, dos 16 aos 26, durante 10 anos. 3 anos num supermercado, depois 7 anos na Marco Polo, comecei como soldador lá. E quando eu comecei a empreender, eu vi que tinha espaço para o novo, que a gente chama isso geralmente de inovação, resolver os problemas com novas propostas de valor. E ousar naquela época, que foi eu abri a empresa em 2009, mas 2013, 2014, fez com que nós ganhássemos o Prêmio Nacional de Inovação. Foi quando eu conheci, inclusive, o Cristiano, porque colegas do PPGA fizeram um estudo sobre o fenômeno Gáutica, o que está acontecendo, que empresa é essa que eles estão propondo de novo. E saímos então no Pioneiro, fizemos muita coisa e, inclusive, reinventamos o modelo da Gáutica. Em 2018, eu participei de uma palestra, eu tinha a sala no Edifício Maia, com alguns americanos, eles mostraram o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu fiquei apavorado. Tipo, a gente está muito para trás, os caras estão 10, 20 anos na nossa frente. Tinha termos que eles falavam que a gente não ouvia aqui. E eu vi que alguma coisa estava errada e dentro de um mapeamento que a gente fez na Gáutica, a gente viu que tinha que focar em inteligência artificial, tinha nanotecnologia, tinha questão de blockchain, tinha o metaverso, começava a se falar, mas tinha que estar perto, porque senão a gente ia ficar de fora. E nós escolhemos bitcoins, mas o blockchain e inteligência artificial. No final de contas, ficamos só com a inteligência artificial. E eu comprei um curso numa escola chamada
Green Digital School, que é de Miami, mas para fazer uma imersão no Vale do Silício em 2019. E veio a pandemia, e comprei em 2019 para em 2020. Veio a pandemia e não teve. Como não teve, eu fiz outros investimentos. Investi num doutorando, num pesquisador, que é o Vandoir Velschen, que foi para dentro da Gautic, que a gente tinha que explorar a inteligência artificial de algum jeito. Então a Gautic fez um investimento, algo acima de 20 mil reais, eu não lembro quanto que era, mas a gente ia pagando a UX, um contrato com a UX, para poder gerar inovação com inteligência artificial. E em 2022, foi em maio que saiu de fato a viagem. E nós que achávamos que a IA ia estourar e aqui não acontecia nada, chegamos lá, já tinha estourado. Lá para eles já era uma realidade. E essas fotos aqui, então, de maio de 2022, eu estou em São Francisco. Depois essas fotos que estão ao lado são da cidade de Auckland, que é a empresa Circuit Lounge. Não sei se você ouviu falar, Fábio, nessa empresa. É um brasileiro, Alex Dantas, e o cara criou um hub de robótica para fazer humanoides. É que enquanto a gente está discutindo software com IA, eles estão discutindo questões físicas que vão se mover de modo autônomo. E aí, nós sentados, conversando com o cara, fazia parte então dessa imersão. O Vandoir está no banco aqui na frente, eu estou aqui ao lado. A gente tentou, como a gente dormia junto, a gente tentou então pelo menos durante o dia ficar um para cada lado, né? E esse cara aqui é o Alex Dantas, que é o brasileiro que foi jovem para os Estados Unidos e teve essa ideia, um visionário, ele viu que a coisa ia para essa direção. E aqui do lado, inclusive faz parte da Business School, eu convidei ele depois que eu conheci, que é o Ney Green, né, um nome artístico possivelmente. Ele é professor da FGV, PUC Paraná, e cria essas missões, dá aula, tem a empresa, dá certificações, então tem uma certificação internacional que foi dada por ele, e hoje está à nossa disposição para a gente precisar. E aqui tem fotos de 2 humanoides. Isso me chamou muito a atenção, porque enquanto nós estamos gerando textos e imagens, o pessoal está gerando realmente humanos, né, fakes artificiais para fazerem as atividades como nós humanos. E aí a gente pensa, mas qual é o impacto disso? E tem muitos conceitos rodando em São Francisco. Você esteve ano passado, né? Sim, em setembro. Setembro, eu estive em maio. Mas alguém esteve recentemente no Vale do Silício? Não? No Vale do Silício, em São Francisco mais especificamente, as empresas têm... aquela cidade, São Francisco, tem um PIB maior que muitos países. Né? Sim. Então, dá para queimar dinheiro, dá para experimentar algumas coisas. A Amazon, por exemplo, ela tem uma loja conceito, que é a Amazon Go, onde não há nenhum funcionário, é visão computacional, onde a gente pega o celular, tem um aplicativo com cartão de crédito, passa nessa cancela, entra, a gente fez até um videozinho com o Vandoir, mas eu não vou passar aqui, e pega os produtos, bota no bolso, pega na mão, sai, é debitado, só receber a notificação. E tem só um segurança na porta, porque tem um problema com os homeless, né? Que tem muito morador de rua, então para que eles não entrem, tem uma pessoa cuidando isso. E qual o impacto? Empregabilidade. Mas eu questionei o pessoal e as pessoas que são desempregadas, mas a gente não tem mão de obra. Tu olha na rua, tem muita gente morando na rua, mas por que nessas pessoas não estariam fazendo esse tipo de trabalho? E a gente sai na rua e a gente vê muito deste carro que é a Zoox. A gente ouve falar em Tesla, que são os carros autônomos, mas na verdade são muitas empresas fazendo experimentos com carros autônomos, com esse monte de câmeras. E tem todos esses recursos tecnológicos, essas câmeras, porque eles estão buscando realmente um aprimoramento, serem melhores do que os semi-autônomos que tem hoje em dia. E essa Zoox é uma das referências que tem lá, é um atrás do outro. Tipo assim, cada abrir de sinaleira a gente vê um carro desses aí passando. E aqui não dá para ver bem, mas tem uma pessoa sentada no lugar do motorista com um notebook no colo. Deve ser um programador que está programando ali. E um desses carros atropelou um homeless e ele veio a óbito. Então, se criou uma lei que não podia mais o carro andar sem um humano dirigindo. E um humano não dirige. Certo, quando vem a polícia, ele bota a mão, assim, depois ele tira. Mas ele não precisa dirigir, o carro anda sozinho. Qual o impacto? Tem carros, mas também tem caminhões, já tem os robôs fazendo entrega de pizza, os drones fazendo entregas. Tem muitas tecnologias dessa maneira. E a tecnologia, a IA, né, a gente teve um simpósio na UX, a gente só fala em IA, a gente está ficando chato já de falar em IA, mas mesmo assim eu faço a pergunta, então como eu não conhecia a Gabriela, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada, mas todos podem responder. Sabe o que é inteligência artificial? Eu não vou saber dizer o que é, mas assim, eu vou dizer o que eu enxergo, assim.
que a inteligência artificial, na verdade, não é uma inteligência que não pertence a nós humanos, né? Acho que é uma troca que a gente faz e pega o que a tecnologia tem para nos auxiliar e, ao mesmo tempo, que a gente tem que dar os mecanismos para essa inteligência nos ajudar também. Acertou. O Pavinato deve agora um brinde da UX para a Gabriela. Porque inteligência artificial é um termo abrangente e não existe só uma definição. A gente pode pegar muitos livros. A Bíblia da inteligência artificial, um tal de Russell, é um livro azul gigante assim. E ele traz um conceito, mas a gente pega uma outra literatura, vai falar um pouco diferente, mas é isso. A explicação não é única. É um termo que ele é abrangente, relacionado à inteligência não humana para computadores, né, por computadores. E daí tem o reconhecimento de fala, quando a gente fala com a Siri, quando a gente fala com a Alexa, entre outras coisas. Esses carros autônomos que a gente citou. E jogos. Então, o Fábio, joga alguma coisa? Não, eu jogo Roblox com a minha filha. Eu achei que você jogava aquele God of War. Não. Os guris do CETEC te chamam de Kratos, né? Que é o personagem, eles devem jogar. Eu não tenho tempo mais de jogar. Mas os jogos, né? Você já deve ter jogado bastante. É uma inteligência artificial que está controlando lá os bonequinhos dentro de uma regra contra nós. Mas não são só jogos muito avançados. Se a gente for jogar um jogo da velha, tem uma IA lá. Inclusive, quando eu fiz inteligência artificial na UX, era o professor Marcos Casa, o algoritmo de IA era um chamado Minimax, que a gente jogava com o computador. E ele não estava lendo nossas jogadas. Tu dizia as regras e, baseado nas regras, ele maximizava e minimizava as chances, né, de ganho. E era muito divertidinho, simplesinho, bobinho, mas foi assim que a IA chegou aos patamares de hoje. Então, esse conceito, ele evoluiu bastante depois dos anos 2000, principalmente. E em 2010, as tecnologias permitiram algo que a gente chama de Deep Learning, que está no meio da... Mas esses jogos, conceitualmente, eles são inteligência, porque na verdade ele não tem capacidade de aprender, né? Ele só toma decisões baseadas em previsões que ele tem de alguns comportamentos já previamente estabelecidos, né? Estou pensando num jogo da velha. Isso. Né? Tem um conjunto e tem um algoritmo ali para tu resolver o jogo da velha. Isso. E saber... Então, não sei, aí é uma pergunta mesmo. Ele entra no conceito de inteligência, mesmo eles não sendo capazes assim, de fazer esse aprendizado? O jogo da velha, se ele tiver o algoritmo Minimax, o que o algoritmo faz? Ele sabe aonde que são as jogadas, você joga e ele vai fazer a próxima jogada. Como é que ele toma a decisão de onde jogar? Ele não vai jogar sempre no meio, por exemplo. Ele pega e cria todos os cenários possíveis dentro da matriz. Depois dos cenários, ele cria um peso para cada cenário. O cenário que ele identificar que ele te prejudica mais, que fica mais difícil você ganhar, que leva para o empate ou para a vitória dele, é o cenário que ele vai tomar a decisão da próxima jogada dele. Isso se chama, então, minimizar as chances do meu oponente e maximizar as minhas chances, sempre na visão do computador. Se eu fizer um jogo da velha, onde você e a Gabriela vão jogar, não tem IA, porque depende que os dois humanos façam as jogadas. Quando eu faço um jogo da velha que você joga contra o processador, ele tem inteligência artificial. Pode ser que o algoritmo seja um algoritmo teórico, que veio da literatura, como o Minimax, mas você pode criar seu algoritmo também com base nessas regras. Então, ele é um sistema especialista. Ele é especialista em jogar jogo da velha, e ele só faz isso. E aí que a inteligência artificial está evoluindo hoje. Ela começa a fazer coisas a mais do que foi programado, que ela aprende. Então, o aprendizado de máquina, ela está dentro e ela é uma das tecnologias, mas existe muito mais além do aprender com os dados. Existe isso. Eu falo mesmo dentro de um conceito de inteligência que eu tenho, que não é teórico, assim, de que para mim a inteligência é a capacidade de tu estabelecer novas correlações entre temas que não necessariamente tenham vindo previamente, entendeu? É que quando a gente fala assim, isso que tu está falando está certo, é machine learning, é o aprendizado de máquina. Sim. Só que se eu olhar mais por fora, existe um outro universo que é o da inteligência artificial. Então, o machine learning está correto. O que você está defendendo é machine learning. Depois tem o deep learning, né, que ele tem as redes neurais, ele distribui o processamento. Mas existem muitas inteligências artificiais fora do machine learning que entra essa daí. E eu trago isso por curiosidade, porque existem muitos professores que não aceitam mais. Os professores que me deram aula, por exemplo, e eu disse assim, isso aqui é inteligência artificial. Não, se ele não aprende, não é. Foi você que me ensinou.
Como é que não é? Na época era. Então, mas está mudando o conceito de inteligência artificial? Pelo jeito, sim. Ele está se modernizando. Mas eu entendo que se eu analisar de modo clássico, né, pegar o clássico da IA com a vanguarda, eu não posso abandonar o querido Minimax que jogava. Eu fiz, inclusive, além de um jogo da velha, eu fiz um jogo de damas. E o mesmo eu posso usar para um jogo de xadrez. Eu boto a regra e, com base na regra, ele toma as decisões e cria esse peso de caminhos, que é a mesma decisão que o humano toma. Se eu jogar aqui, aonde que o Fábio vai jogar? Mas o Fábio joga ali. Mas se ele jogar ali, eu jogo ali. Ele faz esses testes. Só que quando a gente pensa assim, isso é bom ou ruim, para o computador é um peso matemático, é um número, esse número, e ele vai analisar qual é o melhor número para o computador e aí aonde ele joga. E sabe quando a gente define, por exemplo, dificuldade de jogo, o que a gente está fazendo? Se a gente pegar e analisar todas as possibilidades de um jogo, deixar que o computador veja todas as possibilidades do jogo de xadrez, da damas, ou um simples, que é uma matriz 3x3, que é um jogo da velha, o jogo tu nunca vai ganhar, porque ele analisou todas as possibilidades. Então, por que tem o easy, o fácil, o médio e o difícil? É que eu estou definindo quantas camadas, quantas jogadas ele vai ver à frente. Então, se eu boto no fácil, ele viu uma camada, por isso que o jogo é burro e é fácil ganhar. Quando eu boto no médio, ele vê 2, 3 camadas e daí ele fica um pouco mais difícil. E se eu deixo no difícil, eu digo assim, vá até o fundo, tem jogos impossíveis de ganhar. Inclusive, o jogo da velha que eu fiz, se eu tirasse a dificuldade e deixasse profundidade máxima, ninguém ganhava, só dava empate. Eu poderia jogar o máximo, porque ele previa, ele tinha inteligência para jogar sempre bem, né? Tinha levantado a mão, Cristiano? Sim. Por favor. Por que as pessoas, eu não sei se tem correlação com esse assunto, mas por que as pessoas falam em redes neurais e por que as pessoas falam em processadores neurais, inclusive? Sim. Porque a Apple ela usa muito essa principalmente a NVIDIA agora, né, com os GPUs, né? Então tem relação com esses 2 slides que vocês vão ver agora. Então, aquilo que o Fábio falou está corretíssimo. Vem para mim o nome de neurônio, né? Parece Sim. que é um negócio que está entrando muito na linha de raciocínio humano. Em 2010, esse era o objetivo. Ao invés de eu ter todo o processamento em um local só, e daí ele fica muito demorado e limitado, eu distribuo e imagine que cada computador, cada processador, cada núcleo, ele é um neurônio. Então, o que se buscou e se conseguiu é imitar o cérebro humano. Então, por isso que é uma rede neural. Você pega a informação, distribui ela roda. Então, por exemplo, buscar decodificar o DNA. Vocês lembram? Início dos anos 2000, uma coisa assim. Não lembro quando foi isso, tudo nas mídias. Sim. Como é que isso foi possível? Existiam, inclusive, programas que tu podia instalar no teu computador e você permitia que, enquanto o teu computador estivesse ligado, ele ajudasse a processar o genoma. Eu, inclusive, botei assim porque eu achei que era muito bacaninha isso daí. 2007, 2008, uma coisa assim. E graças a essa distribuição de processamento que eles conseguiram esses avanços. E hoje a gente vive a computação em nuvem, tem um outro advento, e tem a questão que aí a NVIDIA, que é uma empresa que jogos, né, placas de vídeo muito potentes, alguém descobriu nos últimos anos, na última década, que se processasse, como é que a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina faz? Ela transforma tudo em número e faz uma multiplicação de matrizes. Peraí, os jogos fazem processamentos de matrizes, essas multiplicações. Vamos botar rodar na GPU, e a GPU deu um retorno muito bom. NVIDIA, as ações estouraram, subiram um monte. Está faltando material para fazer GPU. A empresa mais lucrativa do mundo. Exato. Então, o aprendizado de máquina ele é um pouco mais superficial, tem essa capacidade de encontrar padrões. Nós temos 2 tipos. O supervisionado e não supervisionado. Então, quando eu tenho, por exemplo, nós queremos saber os preços dos aluguéis das casas em Caxias. Eu posso pegar um histórico que tem o preço e conforme eu submeto novas características de uma casa, com base naquela coluna preço, ele vai dizer assim, a probabilidade que essa casa custe R$700 mil é de 70%, por isso e aquilo. Beleza. E tem o não supervisionado, que eu pego e jogo todas as casas, eu não sei o que eu quero encontrar. E o próprio software é buscar dados que estão próximos. Isso a gente vê, inclusive, em análise multivariada de dados, né? Tu fez com a Prof. Cíntia? Ou era com a Prof. Emília? Não, era Maria Emília. Então, vocês não viram, porque a Cíntia dá uma aula muito boa, que ela explica a equação, a matemática, a estatística da aproximação dos clusters. Tu fez com a Cíntia ou não? O Vandoir, ele, quando eu conto para ele assim, o que a Cíntia Paes ensinou, ele diz assim, nossa, eu perdi isso, mas se inscreve, faz de novo então. Porque é incrível quando tu entende por que ele faz a aproximação. Então ele encontra lá dentro das variáveis algumas
informações que são próximas e ele faz essa clusterização, que é um dos métodos, inclusive, que a gente utiliza na análise de dados. Aprendizado não supervisionado. Não supervisionado, exato. Ele vai encontrar agrupamentos e explicar uma realidade a partir da relação entre esses agrupamentos. Que é aquilo que tu tinha comentado. Então, aquilo que tu comentou é machine learning não supervisionado. E o supervisionado é simplesmente que tem um label, você esconde o label e diz assim, agora fala você. Ele vai não, supervisionado é quando tu ensina, né? Tu tem a predição e... XY. Tu já tem os resultados, daí tu tira uma parte, ensina ele e aí depois tu joga... Isso aí. E daí os clustering, né, são geralmente é o mais famoso não supervisionado. Mas esses de cluster, eles já estão desenvolvidos o suficiente, porque eu imagino que ele tem uma precisão menor, né? Ele pode, dependendo hoje dos sim. dados que tu coloca de entrada, ele pode encontrar umas relações absurdas. Hoje sim, é que depende o software. Se a gente pegar, por exemplo, o JASP, que é em R, eu acho que ele ainda não está muito bom. Se você pegar na comunidade Python, pegar os algoritmos, pegar o teu CSV, teus dados, jogar, botar os parâmetros, mandar configurar e plotar ali, e ele está entregando coisas muito boas. Eu tive no Python Brasil ali, agora estou bem envolvido com a comunidade, tem coisas bem interessantes acontecendo. Sem falar que as redes artificiais generativas, como a OpenAI, né, o ChatGPT, que é muito famoso, a gente pode pegar hoje os dados na versão paga, jogar e ele cria regressões e faz muitas coisas bacanas. Eu estava pensando justamente nisso, né? Hoje, por exemplo, quando tu estuda temas complexos como doenças, tá? Isso. Você não tem uma única causa e consequência, você tem um agrupamento muito grande de coisas que correlações. Às vezes a gente não é capaz nem de identificar, né? E eu fico pensando se a gente não poderia começar, inclusive, a usar esse tipo de ferramenta como uma metodologia científica para entender dados que às vezes a nossa capacidade não é capaz de entender, entendeu? Fazer essas porque hoje, mesmo quando tu roda um modelo de cluster ou qualquer outro modelo estatístico, tu já tem uma lógica inicial e um conjunto limitado de dados que tu vai botar lá para ver o que vai sair. Né? Mas agora eu começo a imaginar assim, aumentando a capacidade de processamento, tendo uma grande quantidade de dados e uma possibilidade de jogar muita coisa lá dentro e deixar o computador trabalhar, talvez tu consiga descobrir coisas que, né, só teoricamente ou só a partir de um raciocínio tu não consegue. Mas eu tenho um exemplo para ti que a gente coloca numa palestra que eu dou com o Luciano, que é Oportunidades e Ameaças, mas ela é mais de ferramentas, né? Ela não é mais... Hoje eu estou fazendo uma pegada um pouco mais científica. Que uma mãe com um filho com câncer passou muitos anos indo em tudo que é médicos e não conseguia achar a solução da doença. Ela pegou todos os diagnósticos, né, os resultados dos exames, digamos assim, porque os diagnósticos também não serviam para muita coisa porque não acharam a cura. E começou a jogar no ChatGPT. E foi jogando, e ele processando, e ela fazendo um tal de fine tuning, que é uma técnica, né, sem saber. Ela estava ali botando os dados dela e o software fazendo as análises, até que gerou um diagnóstico. Ela não sabe se o diagnóstico é bom ou ruim, ela pegou um médico de confiança e diz, olha, eu peguei esses dados, eu não sei o que eu estou fazendo, eu joguei para essa IA que o pessoal fala aí, que responde as coisas, e gerou isso aqui. Trouxe algo que nenhum diagnóstico trouxe, e o médico especialista, ao olhar, diz, opa, que é o cisne negro, um desvio. Isso aqui eu nunca pensei, eu nunca imaginei por causa do método conhecido. Por que simplesmente não se resolveu antes? E eles vão tentar, está afim de tentar curar. Então é um caso incrível, daí que o meu colega palestrante, ele diz assim, a IA salva vidas. Não, se foi o ser humano, a IA ela potencializa a capacidade humana. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre essa amplificação da nossa capacidade. Porque se o médico também não sabe executar, não tem, a capacidade não vai acontecer. E no estado da arte dessa IA, que a gente vê muito no Brasil, que ela acontece dentro da tela, a gente não está vendo ela aqui, né? Não vieram robôs aqui para transmitir, cada um assistir, que nem fizeram num jogo de futebol lá em Los Angeles, né? Umas coisas. Está gerando imagens, músicas, mas é muito conteúdo aqui para dentro. Eu fiz alguns testes, eu compartilho com vocês. Eu coloquei uma frase para gerar um pianista rockstar, né? Porque eu tenho uma relação aqui com a música para ver o que ele gerava, e comparei entre diferentes ferramentas. Então, tipo, o Midjourney gera com uma certa qualidade, o Diffusion aqui, ele Stable, ele gera já uma qualidade diferente. O ChatGPT, a OpenAI com a DALL-E, inclusive essa aqui é a versão 2, nem a versão 3, já gera diferente. Cada
tecnologia de geração de imagem tem seu próprio algoritmo, tem o seu próprio meio de transformar a imagem, que é um pixel, em um número, e analisar a probabilidade dessas imagens, desses pixels, se agruparem. E é a mesma coisa que ele faz com as palavras. E isso, porque negócio, a gente está na semana só de empreendedorismo, tem pessoas fazendo negócios com isso. Então tem um caso aqui de um sujeito que ele foi para a Europa com a sua amada, tirou muitas fotos, todas as fotos com a amada. E só que voltando, ela largou ele, porque ela só queria viajar. Então, para não perder as fotos, ele substituiu ela pelo melhor amigo que nunca lhe abandonará. Então ele colocou o dog ali junto com ele. Esse aqui é um caso da agência que cuida da ótica da minha esposa. Eu um dia olhando no Insta, essa foto aqui da agência é IA. Ela, não, porque eles não usam. Como é que tu sabe? Eu sei por causa dessa mão, tem aqui, ou tem um ET junto na foto, porque era o início, onde estava muito claro, né, que era uma IA. E agora essa segunda que é mais fácil enganar. Mas é uma IA. Ainda a imagem ela é levemente artificial, mesmo com algumas evoluções. Tem alguns casos muito específicos, a gente olha assim, que são muito perfeitas as imagens, mas elas passam por um tratamento ou uma escolha. Aquela foto do Papa, né? Sim. Na jaqueta. Da jaquetão. Mas se tu prestar atenção, ela tem a sua artificialidade ali, né? E sem falar do contexto, né? E que o contexto ele acaba entregando muito. Mas né? assim, uma passada, eu lembro que eu passei de olho assim, não. Tipo, estranho, mas não que eu duvidei que a foto fosse verdadeira. Achei estranho o cara tá usando uma jaqueta daquela. Mas isso se dá por essa poluição visual que a gente tem. Muita coisa, a gente não pega no detalhe. Mas quando a gente pegar no detalhe, tu não se engana nem nenhum. Ou ela é perfeita demais, porque nós humanos não somos tão perfeitos. E isso é uma das questões. Eu lembro quando criaram o Toy Story, que ele era da Pixar, né? O Steve Jobs, inclusive, era o dono na época, acho. Que foi um grande sucesso, e o sucesso se deu porque todo o desenho de computador era perfeito demais. E eles botaram uma sujeirinha lá, como é que é o nome do cowboy? Eu não lembro, mas... e tem o Bud. E então eles tiveram que deixar ele mais imperfeito para ter aceitação, essa cumplicidade. E hoje a IA passa por esse procedimento, por esse processo. E o GPT é um grande fenômeno, dentre essa corrida dos bilhões, né, que não é do milhão, em apenas 5 dias ela atingiu 1 milhão de usuários, seu lançamento no dia 25 de novembro do ano passado, há menos de um ano. E já passaram dos 100 milhões, a empresa está com valuation de 29 bilhões, já calculando a próxima rodada para 80 bilhões de dólares, são coisas realmente incríveis. Essa semana eles lançaram aí no OpenAI Day lá, um monte de novidades, algumas coisas eu vou falar aqui, mas eu estou preparando uma apresentação para... Semana que vem vou palestrar na FISUL, para a turma do Vandoir, quero levar esse assunto também, o que vem de novo, e está sendo muito rápido. E para quem é da área de tecnologia, tem um sujeito que é o Moore, que criou o processador Intel, que é a lei de Moore. Então, o mundo vai evoluir cada vez mais rápido devido ao avanço tecnológico, e a gente não está mais conseguindo acompanhar essa evolução. E ainda para entender melhor o que a IA faz, a grande evolução do ChatGPT é a questão de ser conversacional. A gente pode conversar com o computador. Basicamente é isso. É uma evolução que se dá. Só que não é que a inteligência artificial seja o especialista, o médico que curou o menino. É um copiloto. Nós temos que entender a inteligência artificial como a nossa capacidade. Esse senhor de cabeça branca, ele é piloto, ele tem muita experiência, ele é um outlier, ele tem mais de 10 mil horas. Mas ele precisa de alguém fazendo algumas atividades para ele, que tem muito botão para apertar, muita coisa para ver. Então, a IA vem para nos potencializar. A tua graduação é em que, Fábio? Publicidade. Então, o Fábio vai fazer uma campanha publicitária e ele precisa de 30 dias. Ele pode amplificar a capacidade dele fazendo 2, 3 dias, graças à inteligência artificial, com a melhor ou maior qualidade. Mas é porque ele tem informação e ele sabe o que está fazendo. Porque a IA em si, ela é convincente, mas ela não é verdadeira. Se ele não sabe, pegar uma outra área, tu não entende de medicina, por exemplo, e você vai querer se arriscar nessa área, você pode cometer um grande erro, porque ela foi criada para ser convincente. Alguns dos recursos que foram lançados nos últimos dias, então, além da versão padrão que o GPT-4 tem, que ele é até então o melhor modelo, agora é o GPT-4 Turbo, nós podemos também conectar com a internet, que era uma limitação, quando a gente perguntava, até quando você tem dados? Eu tenho até abril de 2023. Isso é uma grande coisa, porque estava até junho de 2022. Então agora ele pode buscar no Bing e trazer informações. Eu, inclusive, montei um algoritmo que eu conecto numa API
de uma corretora de criptomoedas, puxo os dados, jogo para a API do Bitcoin, da ChatGPT e pergunto, com base nesses dados, qual a probabilidade do Bitcoin subir ou descer, considere que você é um especialista, tu cria todo o prompt e diz, olha, não compra ainda que vai cair mais, espero, compro, ganhei 5% hoje de manhã, não sei até quando vai dar certo, mas olha as possibilidades que a IA nos traz. Esse Advanced Data Analysis aqui é aquilo que o Fábio comentou, eu pegar os dados, jogar. E aí, antes a gente se preocupava, mas eu uso método isso, aquilo. Eu não penso mais. Eu jogo, é uma caixa preta, por enquanto é. E aí que entra a ética responsável, que nós temos que abrir essa caixa e tentar entender como é que está funcionando ali dentro. Mas é um passo por vez. Primeiro a gente tem que deixar bom. E os plugins. Tem muita empresa criando tecnologias que fazem atividades especializadas que essa IA mais geral ela não faz. Então, nós temos, por exemplo, ler PDF, conversar com PDF, sumarizar. Então, tem empresas fazendo isso. Tem a LangChain, que é muito boa nesse tipo. Tem uma que é a questão semântica, que é entender melhor as frases como um humano, que é a Cohere, uma startup que foi criada há pouco tempo e já vale $2 bilhões. Então, tem grandes negócios. E o DOE Free 3, que tem uma capacidade de gerar imagens com muito mais qualidade do que tinha antes. Esse aqui é o ambiente onde a gente pode gerar uma chave na OpenAI, fazer um código ou jogar os dados por aqui e tem recursos avançados que não tem naquela tela que nós vimos antes. E o Elon Musk, que disse há um tempo atrás, para a inteligência artificial, ela é um perigo para todos, ele pegou e criou a X1. Que é a mesma coisa e eu tive lendo e tem os mesmos problemas, os mesmos deficiências que as outras inteligências artificiais têm. Foi uma jogada dele, eu desconfiei sempre que era uma jogada e vem com um recurso interessante, nasceu com análise de sentimento no Twitter. Isso aí é muito poderoso porque a gente tem uma percepção sobre algum tema, né? A gente pode jogar ali e consegue entender, tipo investimentos, né? Eu devo comprar ou vender uma ação, eu conseguiria descobrir alguma coisa. Aqui a cara dessa tecnologia, essa inteligência artificial conversacional, o Grok, eu estou inscrito, ela não é liberada de imediato para todos, você entra para uma lista de interesses. Nós temos o Bard da Google, que já se conecta com a internet, traz umas referências melhores. Eu fiz inclusive um vídeo para o YouTube mostrando. Eu vou fazer uma pesquisa científica, qual que me dá melhores resultados? E mostro passo a passo. O ChatGPT é muito superior ainda, por mais que o Bard ele tem acesso à internet. O ChatGPT ele tem uma capacidade criativa maior porque existe um parâmetro lá dentro que é a temperatura. Eu posso dizer para ele ser muito pragmático, pouco criativo, temperatura 0, mas ele vai até 100, que é 1. Né? Então de 0 a 1 eu posso botar intervalos e se ele se tornar criativo ele realmente nos convence sobre qualquer coisa. O ChatGPT foi submetido com muitos testes com humanos para ver se ele supera ou não, tanto na versão 3.5 quanto na 4. Essa bolinha a mais clarinha é a 3.5 e a mais escura é a 4. E na maioria dos casos, o ChatGPT ele se sai melhor que um humano. E aí já começa uma ameaça para a empregabilidade. Muitas atividades que são repetitivas, elas acabam sendo substituídas por um ChatGPT que cria um texto mais rápido que um copywriting de uma agência, alguém que cria uma imagem, que edita um vídeo e assim por diante. E daí fica a dúvida, mas então eu posso usar a IA para tudo? E aqui tem um esqueminha bacana de um estudo do Alexander alguma coisa, Tchokhanov, que é de 2023, de 19 de janeiro. Você analisa o seguinte, tu começou, tu vai decidir se tu vai usar ou não. Realmente o resultado importa? É um remédio que você vai tomar, por exemplo, né? Importa, então não use, não é IA, tem que sim ir para o humano. Não, ele não é tão relevante assim, por exemplo, fazer um texto para o LinkedIn. Se vocês não usam, né, usem, ajuda muito. Geralmente eu escrevo um texto porco de qualquer jeito, assim, agora ajuste isso e bota para o LinkedIn. Ele deixa meu texto muito bonito, continua a essência do que eu queria falar, mas só que eu fiz em muito menos tempo do que 1 hora que eu levava para fazer um post. E a gente vai fazendo essas análises, o quanto que isso pode ser impactante, porque nós temos que analisar sempre que é o copiloto. Sempre o responsável é o piloto. Nós somos responsáveis, e é uma tecnologia que pode ser burlada com muita facilidade, porque ela aprende com o reforço humano. E se o humano errar, falhar
ou intencionalmente mudar a resposta que a gente sabe que é correta, o software não consegue ter a cognição para entender isso. Daí um espertinho diz assim, quanto é 2 mais 5? A IA diz, é 7. Minha esposa diz que é 8. Diz a sua esposa, pode estar enganada, porque até onde eu sei, 2 mais 5 é 7. E então o espertinho reforça, né, reforça, está ensinando. Minha esposa está sempre certa. Isso tem um sentido, né? Sim, então a IA pede desculpa, diz, não, então eu me equivoquei. Mas então ela é tão frágil assim? Sim, as pessoas não fazem esses testes. Sim. Mas tem muitos dados. O que são esses dados? Porque tem 70B, mas B o quê? Tem trilhões disso, TB. Então aqui, para ter uma ideia, esse estudo do Tintila, ele mostra 70 bilhões de parâmetros corresponde a 1,4 trilhões de tokens, que são trechos de palavras ou uma palavra inteira, que corresponde a 2,3 terabytes de livros. Ou é como se vocês tivessem lido e soubesse o conteúdo decorado de 6.400 milhões de livros. Essa é a capacidade, por exemplo, que o modelo em questão aqui ele tem. E tem muitos modelos, por mais que a gente fale muito de GPT, nós temos várias marcas concorrendo por essa corrida dos bilhões. Já se usa há muito tempo, desde o início do ano, isso aqui é 19/1. No Brasil a gente está começando a falar. Em Davos, o jornalista viu que os executivos que estavam ali estavam já despachando os e-mails, tudo gerando os textos com IA generativa. Logo em seguida, dia 24, Bill Gates lança, isso ficou famoso inclusive, um texto no LinkedIn, né? O LinkedIn é da Microsoft, dizendo, isso é um segundo cérebro, né? É o copiloto, vai nos empoderar e tal. Grande negócio, vem, compra, 49% acho que foi, né? Da OpenAI. Porque ele tinha um sonho, que todos aprendessem a programar. Para quê? Para falar com os computadores. E ele consegue resolver que você não precisa mais programar para falar com o computador. Se antes nós que éramos das exatas aprendíamos a falar de modo estruturado com as máquinas, agora democratizou. Qualquer pessoa pode falar com o computador e ele entrega com o seu poder computacional tudo que ele pode. E para usar é fácil, todo mundo que já usou, tranquilo, já sabem como usar. Eu não sei se eu sei usar, eu acho que é interessante isso. Você tem que comprar meu curso. É a pegadinha, né? Inscreva-se no meu curso. Isso, mas ela está aparecendo. Assim, tem muitas coisas que eu não pesquiso mais na web justamente por causa desse comportamento. Não pode botar mais nada lá dentro que você vai ser bombardeado e não ter mais outro assunto na tua vida por uns 4 ou 5 dias. Né? E é uma coisa que vem, às vezes, até incomodando, porque às vezes tu quer ser livre para trabalhar. E uma curiosidade que eu vou passar para vocês, né? Eu sempre usei o Windows na minha vida. Aí fui para os Estados Unidos e resolvi comprar um Apple. Aí eu comecei a comparar pesquisas no Google, dentro do Windows, e pesquisas dentro do Safari pela Apple. Os resultados são tão diferentes. A diferença está por causa da segurança do navegador. Inclusive, eu acho que o Opera é considerado, não sei se você já ouviu falar nisso, o navegador mais seguro quanto à privacidade. Tu já está envolvido com publicidade ou não está mais, Fábio? Quando a gente faz uma campanha para o Google Ads, nós temos hoje as campanhas inteligentes, Smart Ads. Isso aí é muito legal. Você diz, eu quero vender tal coisa. Tu não precisa dizer o público. Ele vai fazendo os testes AB, ele faz tudo, vai testando as palavras, o que funciona, o que não funciona, a dinâmica, e te trazendo leads com essa Smart e tudo mais. E aí que entra essa questão, que vocês já devem ter visto alguma coisa do gênero assim. Eu falei que precisava comprar uma mala que vou viajar, eu chego em casa, vou olhar para a internet. Sim. Compre mala em promoção. Não, peraí. Me escutou. Parece um negócio conspiracional, assim, sei lá, né? Uma conspiração, aquele negócio de filme. Tem, lá dentro tu consegue ver que realmente o software está sempre nos ouvindo. A prova disso é que se a gente falar a palavrinha-chave, eu não posso falar agora, senão para a transmissão, se nem sei se está transmitindo, ela vai dizer e aí tu, claro. Pá! Tá, mas como é que tu sabe que eu falei isso? Porque eu ouvi tudo que você está ouvindo, né? Só desgraçado, por exemplo, agora ela vai se desligar. Ela vai sim ouvir tudo, só que quando der o comando em questão, ela porque ela vai começar a interagir a partir dali. Mas aquilo que eu falei e não é para ela não vai usar. Será, né? O Elon Musk falou, não usem mais inteligência artificial porque ela não é segura. E o cara vem e lança. Se for pegar o caso ainda, há muito tempo atrás,
dos Estados Unidos monitorando... O Snowden. O Snowden. É ótimo, é um documentário. Há muito tempo já, né? Não é de agora. Agora é que a gente se deu conta. Não é todos que têm acesso a essa informação. O caso do Snowden é real. Eles acessam as câmeras da pessoa. Tipo, eu estou procurando alguém, eles habilitam, sem ligar a luzinha, a câmera de todo mundo e vão reconhecimento facial. Mas a pessoa está agora... Em qualquer dispositivo. Tal. Tem umas pessoas que sabem disso, se tornaram neuróticas, que elas colocam uma fitinha nas câmeras. Eu vejo na UX. Sim. E daí eu penso, nossa, esse cara assistiu o Snowden, né? E essa IA... ela alucina, que é esse inventar histórias, e a tal da criatividade tem relação com a temperatura lá do parâmetro. Ela tem viés, porque ela aprende com os dados, conforme foi comentado aqui. E se você pegar, por exemplo, nórdicos treinando imagens com foto de nórdicos e solta o software para o mundo inteiro, ele não entende o que é o resto. E tem alguns perigos, inclusive, como softwares que fazem reconhecimento de criminosos, que ele entende que todo negro é um criminoso. Isso tem casos, em Porto Alegre aconteceu. Mas onde é que foi treinado o software? Não, um software europeu. Ele pega o diferente, né? Tem uma questão estatística aí. Diz assim, eu sei que isso aqui é seguro, então ser diferente disso, ele é realmente algo ruim. A gente vai falar até mais sobre isso. Não tem o raciocínio humano, não tem essa questão cognitiva que a gente tem, a empatia, todas as nossas características, ele é puramente racional, lógico, ele transforma tudo em número, que o Tolkien, quando a gente fala, são números. E tem sempre essa janela limitada. Por mais que olhe para a internet não tem toda o conhecimento da humanidade. Tem o que está na internet. E com isso estão nascendo institutos por todo mundo. Nós temos na ONU, tem essa questão da RAIS, que é voltada ali com o CDE, o DCE. E na UX nós temos essas preocupações. Quem cuida da revista da UX, que em inglês é BJMI, né, que é a RBGI em português, Revista Brasileira de Gestão e Inovação, é o professor Matheus Panisson, e ele me fez um pedido para a gente escrever um termo explicando. Só, pessoal, é agora que veio a IA, como é que a gente se comporta? Então, as pessoas estavam submetendo artigos científicos, colocando como coautor o ChatGPT. E não, ele é um copiloto seu e você é o responsável. E você não pode gerar conteúdo, você pode fazer análise de dados e melhorar textos. Isso está mais próximo de nós, está afetando empregos, a mídia explora isso, falando sobre profissões que serão ameaçadas ou já estão sendo ameaçadas. Já tem empresa que busca redução de custos, e então tem alguns casos, tem um que eu vi numa empresa, acho que é uma agência na Alemanha, que o que eu puder demitir e colocar em inteligência artificial, eu vou colocar. Eles não têm problema com isso. Não. Mas eles estão num local também que falta mão de obra. Muitas vezes precisa pegar mão de obra estrangeira. Só que o país subdesenvolvido, às vezes, ele tem a mão de obra, só que ela não se qualifica. Nós temos muitos desafios pela frente. E aí eu faço uma pergunta. Dessas duas fotos, que é um teste, uma pesquisa científica realizada no Twitter, a da esquerda, ou não sei o que é esquerda, das meninas, ou dos meninos, guris e gurias, qual que vocês acham que é a verdadeira ou é a falsa, por favor? Então vamos fazer com a mão aqui. Quem acha que os guris é verdadeira, levanta a mão. Vamos lá. E quem acha que depois vamos fazer das gurias? Eu acho que a esquerda é falsa e a direita é verdadeira. Então tá. Meninas. Eu acho que dos guris é verdadeira. Guris é falsa? Guris falsa? Eu acho verdadeira. Verdadeira? Então, esse experimento foi feito no Twitter e as pessoas começaram a ser marcadas e começaram a interagir com o post. Algumas pessoas, inclusive, tinham lembranças de terem participado dessa festa, de terem bebido com as pessoas, estarem em algum lugar na foto, e as duas fotos são falsas. Isso virou um artigo científico para provar o perigo da inteligência artificial. Depois eles rodaram um outro experimento, eles foram numa plataforma chamada OnlyFans, onde as meninas começam a tirar a roupa para os meninos, eles pagam um valorzinho lá pela plataforma, e aconteceu que eles levantaram muito dinheiro, não sei quantos $1000, deixaram rodando um dia e meio, pararam e disseram assim, a gente enganou vocês. Então eles queriam mostrar cientificamente o risco que nós estamos correndo. Podem ver que aumentaram o número de SMS que a gente recebe dizendo que uma compra foi feita não sei aonde, mensagens e tudo. São inteligências, né, está automatizado, lendo quem somos nós e nos entregando algo compatível com o que a gente consome. Eu estou submetendo, eu tenho uma solicitação para fazer doutorado de sanduíche no MIT, esse é o professor que a gente vem conversando lá, o Henry Lieberman,
porque ele fala sobre ética na inteligência artificial e ele já olha para 2050 e ele diz o seguinte, é que nós precisamos pensar, reaprender a viver, porque nós não teremos mais um emprego como modo de ocupar o tempo. Nós seremos pagos pelo Estado a partir de impostos cobrados sobre as grandes empresas de tecnologia e provavelmente nós que temos hoje a dignidade advinda do trabalho, temos que fazer trabalhos voluntários ou qualquer outra atividade, porque não vai ter emprego para todo mundo. Elon Musk disse isso, né? Kai-Fu Lee, que é um asiático, foi CEO da Google por muitos anos, até ele adoecer de tanto se incomodar, ele escreveu o livro Inteligência Artificial e ele fala sobre a renda básica universal. Goste ou não goste disso, o Estado vai precisar cuidar daqueles que vão ficar para trás e a maioria da população vai ficar. E esse é um brasileiro que fez uma startup nos Estados Unidos chamada Turi, ele é professor em Stanford, ele vendeu a startup dele para a Apple por $200 milhões e ele, que fez IA por muito tempo, ele revisou e ele identificou que as IAs cometem muitos erros e ele traz um erro que era uma IA para identificar lobos e husky e na verdade ele descobriu que a IA não olhava para o animal, mas olhava para o contexto. Se tinha neve era husky e se tivesse floresta era lobo, por exemplo. Só que um lobo no gelo vira... Então ele começou a ver assim, eu acho que nós estamos realmente criando algo muito perigoso. Eu tenho estudos nessa área, eu tenho esse artigo que foi aprovado na I3E, que é um grande instituto de engenharia mundial. Agora, dia 22, estou indo para São Paulo, São Bernardo do Campo, apresentar num congresso internacional esse estudo que eu tentei entender, afinal de contas, no ramo que eu atuo, segurança do trabalho, as pessoas estão prontas para receber inteligência artificial e o resultado é que elas nem sabem o que é inteligência artificial. E agora a gente fala sobre esses modelos grandes de dados, no mundo afora se fala nos modelos pequenos especialistas, onde eu pego os meus dados e fico trabalhando com eles e não mais com essas informações, e com certeza vai chegar. E eu estou, inclusive, eu sou banca de 3 TCCs aqui na computação, que os alunos estão fazendo treinamento com modelos pequenos, com os dados da UX para fazer atendimento no site, com dados de programação para ensinar a programação de um modo mais fácil e um outro sobre ética. Então, provavelmente essa seja a tendência. Muitos institutos estão recebendo muitos milhões, muito dinheiro para debater a ética, e ética é o grande novo ponto, novo desenvolvimento dentro da inteligência artificial, que tecnicamente está muito avançada. A Unesco é uma das principais fontes sobre como nós devemos agir perante a inteligência artificial. Este é o capítulo Brasil, é o capítulo que nós temos uma parceria UX e PUC-RS, onde nós debatemos a inteligência artificial ética e segura. Estamos rodando uma pesquisa para entender se o desenvolvedor de software ele tem alguma moral, ele tem ética enquanto desenvolve, ou ele só quer atingir os seus resultados da maneira mais rápida e efetiva possível. E na semana passada foi assinado, então, pelo Biden, o tipo white paper lá, o documento oficial dos Estados Unidos, que é a postura do governo quanto à inteligência artificial marco legal, segura e confiável. E isso, né, está sendo debatido no mundo inteiro, no Brasil também. Com certeza temos ótimas pessoas também junto aos nossos políticos parlamentares, nosso Congresso, dando o devido suporte, e participar do debate é importante, por isso que a gente está aqui, debatendo o tema, porque nos afeta diretamente. Fui convidado para escrever o capítulo de um livro do direito sobre meio ambiente. O meio ambiente não é mais só físico, ele também é digital, porque as pessoas estão passando muito tempo dentro do meio digital, e agora está para sair esse livro, que é anual, do Bloco 58, da pós-graduação, onde eu escrevi sobre ética na inteligência artificial, junto com a Patrícia Monteneso e com a minha orientadora, a Karine Weber. E eu trago esse cara aqui, a gente está concluindo. Eu gosto muito de ciência, mas eu acho que ela tem que ser falada de um modo que as pessoas comuns entendam, a minha mãe, minha tia, minha avó entendam. E nós vivemos numa bolha. Nós estamos principalmente na academia, falando para pares, mas quem realmente precisa aprender
entender o que está acontecendo, né, Adriele? Às vezes não pegar um artigo que a gente fez, não vai entender nada. E se a gente vai apresentar, a gente não consegue mostrar na essência. E é o nosso papel, é o nosso propósito enquanto pesquisadores, levar isso para quem realmente importa. Eu faço vídeos no YouTube, conteúdo gratuito, está lá à disposição para explicar um pouco desse fenômeno. E eu fico aqui, então, à disposição. Vocês já têm, acho que com exceção da Gabriela, já tem as redes sociais, a gente já se comunica por ali. Mas se a Gabriela também quiser pegar, tem aqui o meu Insta, @edertech, Face, e a dancinha da inteligência artificial no TikTok também, que é um sucesso. Muito obrigado. Agora eu abro espaço para perguntas. Muito bom, Ederson. Obrigada por ter aceito, né, o convite que o professor Cristiano fez. Eu acho que é um assunto que está muito presente, né, no nosso dia a dia agora e só tende a aumentar. E me preocupa muito, né? Esse assunto a gente discute em casa, às vezes, esse assunto, porque dá até um medo, sabe? Em como a gente vai se posicionar daqui 10 anos no mercado de trabalho. Com toda essa tecnologia que ela não vem chegando de mansinho, ela vem colocando o pé na porta. Exato. Né? Então a gente tem que nos projetar para os próximos 5, 10 anos. E ao mesmo tempo é assustador. Né? Então quanto mais informações a gente tiver, melhor para a gente se preparar para o futuro. E hoje falar em 5 anos está tão ameaçador, né? Nossa, se a gente analisar como foi este ano e que nós estamos em novembro, que a UX já largou lá o comunicado de final de ano explicando as regras já foi. Antes o Cristiano falava conosco numa outra reunião, ele disse assim, eu não vou mais falar 2023, ficou passado já. E aí a gente estava, como é que vai ser daqui a 5 anos? Com essa capacidade que a tecnologia tem agora de amplificar nossas capacidades para o que é bom e para o que é ruim, o mundo daqui a 5 anos ele vai ser muito diferente do de agora e há sim uma probabilidade de ser muito parecido com o que a gente viu nos filmes de ficção. Porque você imagina que, por que não saiu o carro voador? É porque demanda estudo, pesquisa, precisa de tempo, tudo é tempo. Tá, mas peraí, agora tudo eu faço em menos tempo. Só que assim como tem as pessoas querendo fazer inovações para tornar o mundo um lugar melhor, tem aquelas que querem manutenção de poder, elas vão criar as novas bombas, as novas doenças, os ataques, né, questão de hacker. A OpenAI ontem estava com o servidor o tempo todo caindo de tanto ataque, está tendo uma série de invasões, porque os hackers também amplificaram essa capacidade, porque eles têm um copiloto agora, isso é um tema muito discutido, e uma das maiores, né, preocupações não está com a vida cotidiana e o emprego, mas é a segurança da informação. Na área de TI é a grande preocupação hoje. Eu vejo que se a gente fizer um paralelo do que aconteceu, que está acontecendo no mundo, né? Puxar 5 anos para trás, 2018 para cá, o mundo está muito mais inseguro. Sim. Começou com uma pandemia, em 2020, agora a guerra da Ucrânia já se tornou um cotidiano e agora vem todo aquele conflito nos Emirados Árabes, na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, Israel e tudo mais. E aí todos estão em movimentos muito delicados e eu vejo que em paralelo a isso, e tudo acontece ao mesmo tempo, né, nós temos uma geração que entrou no mercado de trabalho e eu fui testemunha de algumas situações nas últimas 2 semanas onde a gente percebe que a pessoa simplesmente não sabe nem o que está fazendo. Dá um exemplo, no escritório de Gramado, com toda a pompa, nós estamos em Gramado, tá bom, ok. Começou a intimar a nossa empresa para entregar uma série de documentos de funcionários e é uma empresa que tem um nome parecido que está em São Paulo. Sim. E por 15 vezes eu avisei que não éramos nós. Foram 15 vezes. Aí eu liguei lá, não, é que eu sou a secretária da doutora. Pô, cara. Então a gente percebe que tem um pé na porta, nós temos um pé na porta invisível, um pé na porta que se tornará visível, mas de uma força invisível, no mundo virtual.
com pessoas completamente alienadas, cara. Pessoas que vêm nos influencers, que só pensam em falar de dinheiro fácil. É o hype, tudo que é momentâneo. Isso. E agora parece que a ostentação virou assim, se tu não ostenta ou não pensa em ostentar, você tem um pensamento de pobre, né? Você tem um pensamento não auspicioso. Então eu faço esse comparativo, vendo essa palestra que eu achei maravilhosa, eu confesso que eu pensei, o que o Ederson vai trazer, porque eu já tinha assistido a palestra dele, da inteligência artificial, das ameaças, daquela retórica, daquela menina, né? Sim, a Saga de Sofia. Isso, a Saga de Sofia. E totalmente diferente, com uma profundidade diferente. Eu me senti despreparado para, em alguns momentos, eu pensei, eu comecei a estudar melhor esse negócio. Eu me senti despreparado, discutindo. Ao mesmo tempo, comecei a me colocar e pensar no nosso cotidiano. Quantas vezes a Adriele, estou falando o nome certo, né? Adriele. É que é a Adriele Radaeli, então tem eu também uma poesia ali, né? É muito R, daí Ronaldo, né? E é muito R nessa família, difícil. Nós conversamos sobre esse evento aqui e literalmente respondendo no intervalo entre conversas. Ela estava em reuniões, eu estava em reuniões, e a gente trocava WhatsApp em intervalos entre conversas, não entre reuniões, entre conversas da reunião. Então, assim, parece que 24 horas agora é algo que não se sustenta mais. E eu só tenho que te agradecer pelo conhecimento, pela amizade, que é uma amizade que, como é que eu posso dizer, que nos enriquece, né? E dizer que é muito bom ter vocês aqui dentro da UFS. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o tema que queira compartilhar? Caso contrário, a gente daí pode encerrar, então. Eu tenho muitas, atividades. mas acho que vamos deixar para outro momento. Não, mas pode envia a mensagem. Eu acho que é um assunto que tem muito a ser explorado e realmente, né? A gente tá